tudo isto é um contínuo mistério que vai sendo desvendado à medida que vamos restaurando, analisando a obra e olhando para ela como ela merece, claro. Então, o meu nome é Vanessa Antunes, sou investigadora do Centro Artis, o Centro de Investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e estudo pintura antiga. São temas muito emocionantes. Porquê? Porque quando nós observamos uma pintura, nós conseguimos ver para além do observador comum, não é? E eu, quando olhei para esta pintura, o que eu percebi logo, no imediato, foi que ela estava bastante repintada e que tinha mais para mostrar do que estava à vista. É o que vemos, esta degradação, toda esta... É como se estivéssemos a olhar para uma figura que vai reviver, vai ganhar de novo vida e vai falar connosco por isso mesmo. Vai novamente ganhar o seu resplendor primitivo. A necessidade de contactar o professor Fernando António Batista Pereira surgiu da minha dúvida relativamente ao programa iconográfico que poderia ter sido seguido para a composição desta capela. Portanto, temos várias pinturas que são atribuíveis à oficina de Óbidos, algumas mesmo atribuídas a Josefa de Óbidos, que estão espalhadas pelo país, uma no Museu de Arte Antiga, outra em um particular, que poderiam ter constituído esta capela. Então, Fernando António Batista Pereira, sou professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, neste momento jubilado, e sou historiador de arte e museólogo. Como é que poderíamos lidar com esta capela, que é uma capela que tem uma intervenção da Josefa de Óbidos, extremamente relevante, mas que depois sofreu posteriormente, no século XVIII já, outras intervenções. Necessita, portanto, de um trabalho de alguém que esteja habituado a saber como fazer reconstituições de programas iconográficos. Ora, foi esse o meu trabalho de doutoramento e por isso mesmo penso que a Vanessa se lembrou de que essa minha competência específica podia ser útil para decifrar aquilo que estamos aqui, o que está diante de nós e que nós temos que explicar para fazermos um estudo material sério desta capela, sobretudo das peças que foram executadas por Josefa de Óbidos, e que depois no futuro possa inclusivamente ajudar a fazer uma exposição em que a estrutura da capela, o seu programa iconográfico original, possam ser apresentados. Se nós conseguirmos provar que toda esta capela onde estamos é uma capela que foi feita pela oficina de Óbidos ou por Josefa de Óbidos, temos aqui uma relíquia, digamos, que vai trazer muita gente a este espaço. Não só pela questão da religiosidade, mas também pela questão artística, porque Josefa de Óbidos foi a primeira pintora reconhecida enquanto tal a nível nacional. E tendo em conta que nós necessitamos de fazer uma intervenção de conservação e restauro de fundo nesta peça, porque o seu estado de degradação é iminente, portanto teremos que fazer uma intervenção profunda, convém sabermos os materiais com os quais estamos a trabalhar, os materiais originais, para podermos aplicar esse tal princípio da intervenção mínima.
O meu nome é Milene Santos, sou conservadora restauradora. A minha especialidade é a pintura de cavalete e faço parte do projeto As Cores da Terra, pelas mãos de Josefa. Chamo-me Daniela Morgadinho, sou conservadora restauradora com especialidade em mobiliário e faço parte do projeto As Cores da Terra, pelas mãos de Josefa. A Associação Tento surge em 2019, é uma associação de conservação e restauro de Torres Vedras, que se dedica sobretudo à valorização e à preservação do património do concelho. Um dos nossos principais objetivos foi sempre o contacto direto com as comunidades, através de várias ações de sensibilização, e também dedicar-nos mais a uma grande lacuna que nos falta, que é a parte da investigação e do estudo destas obras. Claro que o objetivo final é sempre intervir e intervencionar as obras do concelho que carecem de algumas delas de intervenções urgentes. No ano de 2022, a Associação dedicou-se a um projeto que se intitula a Rota de Pintura Setecentista de Torres Vedras, onde foram selecionadas algumas igrejas onde iríamos dar foco e destaque à pintura. Um desses locais que foi eleito foi o Convento de Santo António no Varatojo. Fizemos várias visitas ao convento e numa dessas visitas os freios comentaram connosco que já havia a tradição oral de que havia uma das pinturas que estava atribuída a Josefa de Óbidos. Achamos esse facto super curioso. Partilhamos esta informação com a nossa investigadora Vanessa Antunes, que achávamos que poderia ser um bom projeto, estudar mais a fundo esta pintura, saber se esta pintura realmente é ou não atribuída a Josefa de Óbidos ou à sua oficina, principalmente também pelo facto de ser a única pintura atribuída a Josefa presente no concelho de Torres Vedras. Portanto, aprende o ofício de pintura com o seu pai, Baltasar Gomes Figueira. Nessa altura, quando ela nasceu, ainda viviam em Sevilha, onde Baltasar Gomes Figueira tinha feito a sua formação artística, mas depois, nas vésperas da restauração, 1640, o casal, os pais de Josefa de Óbidos, vêm para Óbidos, terra natal de Baltasar Gomes Figueira, e aí ficam a residir todo o resto, no fundo, satisfazendo encomendas na região que pode chegar também aqui, como chegou o Varatojo, Torres Vedras, mas também até Cascais, porque há um convento extremamente importante que teve obra de Josefa de Óbidos, que ainda hoje se encontra em Cascais. Ora, Josefa nunca casou, foi sempre uma donzela, mas emancipada, ou seja, o pai autorizou que ela pudesse viver com rendimentos próprios. Ela, aliás, tinha bastante orgulho até nas origens nobres da sua mãe, e daí o apelido de Ayala, com que ela é mais ou menos conhecida, Josefa de Ayala, o apelido da própria mãe. E Josefa trabalhou, provavelmente, sob as orientações do pai durante uma parte substancial da sua vida, porque entre a morte de um e a morte do outro medeiam apenas 10 anos. Portanto, Josefa morre 10 anos após a morte do pai. Portanto, e nessa altura ela provavelmente, sobretudo no que diz respeito a certas pinturas profanas, as naturezas mortas, ela seguiu muito a lição que o seu pai tinha trazido de Sevilha para Portugal, introduzindo a natureza morta como género autónomo no nosso país. No entanto, as pinturas religiosas, ela marca logo a sua diferença. Quando comparamos as pinturas do pai com as pinturas da filha, elas são acentuadamente diferentes. E nós aqui estamos a falar de pintura religiosa de Josefa. Finalmente, quando o pai morre, Josefa faz um conjunto de 3, 4 naturezas mortas datadas e assinadas, coisa que ela nunca tinha feito, para mostrar como é que ela achava que deveriam ser as naturezas mortas, que não eram exatamente iguais às do pai, ou iguais àquelas que ela tinha feito de acordo com a orientação do pai. Portanto, foi uma mulher artista que marcou muito cedo a sua autonomia relativamente ao chefe da oficina, que era o pai, e até aos outros colaboradores da oficina. Portanto, ela de facto destacou-se no seu tempo
foi muito apreciada, efetivamente, ao contrário do que aconteceu com tantas outras mulheres artistas pela Europa fora, cuja obra desapareceu e só recentemente foi revisitada e reclassificada como delas. Josefa fez exatamente o contrário, absorveu a obra do pai. Um conservador restaurador, nós trabalhamos com lupas, nós olhamos para o pormenor e às vezes é difícil nos afastarmos porque estamos tão focados na matéria, não é? E em conservar a matéria, que por vezes esse afastamento demora a ser feito e, portanto, claro que o primeiro impacto, quando sabemos da autoria ou que é atribuída a certo artista, há sempre um grande entusiasmo, obviamente. A partir do momento que pomos mãos à obra e que intervencionamos as obras, isso, claro que é importante, sabemos que artista, se há alguma certeza que artista é que estamos a lidar, porquê? Porque ele tem uma determinada técnica e, portanto, é fundamental perceber se ele utiliza o óleo, se ele utiliza a aguarela, se ele utiliza têmperas, pronto, conhecer bem e o tipo de tela, o tipo de trama, o tipo... Vai influenciar na nossa intervenção, obviamente. Contudo, a partir do momento que temos essas informações, as obras são tratadas com o mesmo respeito, sendo uma Josefa ou sendo um autor desconhecido. Uma das coisas que mais nos fascina, como é óbvio, é a descoberta de uma assinatura. Isso é raro acontecer, não é? E, contudo, e falando em particular desta pintura sob tela, do Vir Dolorum, que estamos a intervencionar, surgem pequenos pormenores que vão falar muito sobre as vicissitudes desta obra, nomeadamente o facto de ter aqui uma costura, a tela que foi costurada, este acrescento, a trama é diferente da original, o facto desta pintura ter chegado até nós com uma rentelagem, a rentelagem tinha a sua qualidade, foi feita de uma maneira cuidada, portanto vai falar muito sobre a obra. E às vezes descobrimos também, no próprio verso, na própria tela, algum registro, selos, estas etiquetas, que também o Vir Dolorum tinha uma. Mas depois, obviamente, com a limpeza química da camada pictórica, da pintura, que as cores e alguns detalhes vêm ao de cima e, portanto, há todo um entusiasmo ao longo da intervenção nesse sentido, porque voltamos às cores originais, conseguimos remover vernizes e substâncias que estavam a ocultar a paleta cromática do artista e, portanto, há todo sempre um entusiasmo ao longo do nosso trabalho. Podemos até mesmo aqui ver neste livro que já desde 1799 esta pintura era atribuída a Josefa de Óbidos. O Menino Jesus e a Senhora das Dores já não se encontram nem no convento nem no Concelho de Torres Vedras, mas decidimos também incluir neste projeto. Passámos então do estudo de uma pintura para 3 pinturas e para os nossos investigadores tem sido incrível porque têm surgido novas hipóteses. O facto de existirem também outras 2 pinturas também é ótimo para podermos ter sempre como registro e como comparação para vermos essas questões da pintura, das cores, do traço, porque uma vez que esta pintura, relativamente às outras, está bastante degradada, temos essa comparação que nos pode sempre servir de base. Exato. Para vermos o que é que vamos aqui encontrar e as expectativas que podemos ir aqui gerindo. Exato. A pintura que nós estamos a ver, está aqui mesmo ao meu lado, representa Cristo como homem das dores. Ele apresenta as mãos com o sangue escorrendo e todas as marcas da sua crucificação. Habitualmente, esta imagem é a imagem que aparece num tema milagroso chamado Missa de São Gregório, ou seja, em que Cristo ressuscitado aparece no momento da celebração eucarística para confirmar
o grande dogma da Eucaristia, de acordo com a Igreja Católica, na qual o pão e o vinho consagrados são o corpo e o sangue de Cristo. Exatamente o corpo e o sangue que nós vemos na própria imagem. Ora, trata-se de uma pintura atribuída a Josefa de Óbidos, que terá realizado aqui para o convento do Varatojo toda a decoração de uma capela. Decoração integral de uma capela. Não apenas as pinturas do retábulo, mas também pinturas que hoje ainda se encontram nas paredes laterais da capela. Quando observarmos pela primeira vez esta pintura no seu local, no convento do Varatojo, e fizemos um levantamento do estado de conservação, detectámos que era urgente fazer uma fixação, pois a camada pictórica estava a destacar-se e estavam-se a perder pedaços de história, mas só quando a pintura veio para o ateliê para ser intervencionada é que detectámos que o suporte encontrava-se em muito mau estado de conservação. A dada altura, esta pintura sofreu uma rentelagem, que é a aplicação de uma tela nova no suporte original, contudo, essa intervenção antiga foi fundamental na conservação da obra até hoje, porque deu-lhe sustento e manteve-a estável até aos dias de hoje. Portanto, agora o nosso trabalho foi retirar esta rentelagem, que hoje em dia será feito a intervenção de outra maneira, com outro tipo de materiais, e vamos tratar, neste momento o principal dano desta obra é realmente o suporte, tem muitos rasgões, muitas lacunas, muitas intervenções anteriores, estamos a retirar essas intervenções para intervencionarmos da forma mais correta e segundo as metodologias e os materiais que utilizamos hoje em dia. Vim ao ateliê da Associação Tento para ver a fase de limpeza em que está a pintura, o nosso Vir Dolorum, e estou expectante para perceber o que vamos ver aqui. E por isso mesmo vou colocar as minhas luvinhas para pôr as mãos na massa, as mãos na pintura, e vermos como é que está o estado de limpeza, o grau de limpeza que a associação, que as nossas conservadoras restauradoras conseguiram chegar para debatermos o assunto. Está muito Degradada. Tem muitas lacunas. Lacunas e intervenções também. Muitas intervenções. Conseguimos recuperar muito bem os cabelos, Sim. a corda. A corda está cava. perfeita. Não é? Pronto, agora as nossas dúvidas, nós até removemos aqui um bocadinho. É isto. Temos muitas dúvidas. O que é isto, Vanessa? Bem, este encontro após limpeza com a obra, o facto de não ter estado nesta limpeza maior deste repinto de fundo, fez com que eu chegasse aqui e o meu primeiro sentimento fosse: ainda bem que este projeto existe, ainda bem que conseguimos ganhar este projeto, porque salvou esta obra. Fiquei agradavelmente surpreendida no sentido em que também esta obra vem contribuir para a história da conservação e restauro em Portugal, porque conseguimos perceber perfeitamente o tipo de intervenção que foi feito, o grau de intervenção e o cuidado que foi feito. Portanto, uma obra que terá sido restaurada em meados do século XVIII, princípios do XIX, mas já com critérios de intervenção de grande interesse. Relativamente ao professor Vítor Serrão, claro, tinha que estar, o meu grande mestre, tinha que estar neste projeto, uma vez que ele é o grande conhecedor da obra de Josefa e a pessoa que mais escreveu acerca da pintora e da oficina de Óbidos e, portanto, é também um grande estudioso da nossa região, um grande estudioso até deste convento e, portanto, faz todo o sentido que ele esteja no projeto. Na minha qualidade de historiador de arte e de militante
ou operário de memórias, como habitualmente eu me autodefino, isto é, alguém que procura ver a obra de arte numa perspectiva integral, como matéria, como espírito, como estética, como iconografia, como iconologia, como obra de arte, numa palavra. Todo e qualquer projeto de interdisciplinar, e felizmente tem havido em Portugal bastantes, que olhem para a obra de arte numa perspectiva integrada, é um projeto que vale a pena e que tem futuro. Portanto, já há muito tempo que, à medida que a história da arte foi crescendo em Portugal e é hoje uma disciplina que veio para ficar, quer pelo rigor teórico, metodológico, pela empregabilidade que vai dando e pelo papel fundamental para devolver património às comunidades. Desde que este crescimento ou maturidade chegou, que os projetos de trabalho na área do restauro foram também obrigados, como nós fomos também, a trabalhar de mãos dadas. Portanto, é normal o historiador de arte, o restaurador, o técnico de inventário, o dono da obra, o gestor, o público que convive na comunidade com o objeto, pintura, escultura, talha, têxteis, o que for, viverem em comunhão um determinado tipo de projeto. E creio que este não seja a regra. Está muito bem entregue a uma equipa de luxo, interdisciplinar, como referi, e é com muito orgulho que eu, na minha idade já de jubilado da academia, mas não jubilado da história da arte, o vou tentar acompanhar. Vamos ter a grande surpresa. Caro Vítor, vamos lá aproximar-nos. Inclusivamente acho interessante porque isto era quase invisível. Claro. Exato, isto era quase totalmente invisível. A cor da veste também é muito significativa. Agora aqui, além das expectativas. Sim. Além das expectativas. Acho que ganhou-se uma obra da Josefa, não é uma obra-prima, de grande... do âmbito da carreira dela, não é uma obra de primeiro plano. Mas até pelas dimensões, porque habitualmente estamos a ver quadros da Josefa mais pequenos do que estes, não é? E fim de carreira também. É muito difícil estarmos ainda a falar sobre esta intervenção, porque temos que nos desapegar dela para pensarmos mais do que tudo o que aconteceu nestes meses. Porque realmente tem sido, cada passo, cada fase da intervenção tem sido bastante pensada e discutida. E portanto, achamos que o resultado final funciona, apesar de ser uma pintura bastante, talvez das mais difíceis que tivemos no nosso ateliê, a nível de intervenção e de resultado final. Este projeto foi de máxima importância, não só porque finalmente estudámos uma obra que há tanto tempo era colocada e lhe era atribuída tanto mistério, mas acima de tudo temos que pensar do ponto de vista como conservadora restauradora que acabamos por recuperar duas obras, pensando como um conjunto, tanto a moldura como a pintura, acabamos por recuperar duas obras que necessitavam de urgente intervenção. E, portanto, este projeto, independentemente dos resultados que iríamos ou não obter, para a área da conservação e restauro, foi de máxima importância e acabamos por salvar uma obra que era urgente intervencionar e, uma vez mais, mostrar à comunidade a importância da conservação e restauro nas obras de arte. Espero que esta obra seja valorizada ainda mais depois da nossa intervenção. É o objetivo também principal, que as pessoas observem e que a valorizem, não só por ter sido
mão de uma mulher incrível, como a Josefa, mas também porque a pintura em si retrata uma última fase dela e, portanto, e termos esta pintura no concelho, não é, de Torres Vedras é algo que nos deixa muito orgulhosos. Portanto, espero que o público que visite o Convento do Varatojo a admire e que veja o potencial e a grandeza desta obra.